Olá, como vai? Espero que estejam bem. Conforme nós havíamos combinado, então, eu estou aqui para a gente fazer, essa gravação para que vocês consigam fazer o trabalho proposto, tá? Aqui nós vamos, na verdade, reunir informações um pouco mais detalhadas, tá? Para que vocês consigam refletir nessa temática, tá? E, consequentemente, vocês poderão, assistir essa aula várias vezes, principalmente quando for realizar o nosso trabalho aí, que será o próximo, tá? Então, prepare-se aí, vamos seguir para nossa jornada, ok? Então vamos lá. Vamos falar da ética no contexto da filosofia, onde ela vai se referir ali aos estudos, dos princípios morais que governam o comportamento humano, e também as decisões sobre o que é certo e errado, sobre o que é bom e mal. Então ela busca entender, e também analisar as noções de dever, de obrigação, de virtude, liberdade, justiça, entre outros conceitos aí que estão também relacionados à conduta humana, tá? Então, a ética filosófica, ela busca responder às questões fundamentais, Aí, que questões, seriam essas? Então, poderíamos dizer assim: qual é a natureza do bem e do mal, Ou como devemos agir aí em determinadas situações. E existe, um conjunto de princípios universais, que orientam o comportamento humano. Então essa também é uma pergunta que a gente pode investigar, que a gente pode levantar. Então, qual é a relação, entre ética e os outros campos do conhecimento, como a política, a educação, a religião, e também a filosofia? Então, existem aí diversas abordagens, e teóricas dentro da filosofia, incluindo então o consequencialismo, o deontologismo, a ética utilitarista, a ética da virtude, e entre outras várias. Então, assim, cada uma delas, elas vão buscar o quê? Elas vão buscar explicar, numa perspectiva diferente, como nós podemos avaliar as ações humanas, e determinar o que é, na verdade, moralmente certo. Tá ok? Então vamos mergulhar aí nesse tema, Vamos fazer a leitura do material, para a gente conseguir aí executar o nosso próximo trabalho com louvor, tá? Não tô conseguindo. Então aqui, pessoal, nós vamos começar a citar os exemplos, um exemplo concreto de ética na nossa realidade. Então, pode ser observado no campo da tecnologia e da privacidade de dados, como por exemplo, o avanço da tecnologia e o aumento da coleta e análise de dados pessoais, por exemplo, surgem questões éticas ali, sobre como esses dados eles são utilizados, como eles são armazenados de fato, como eles são protegidos, Então ali surge uma questão ética, Por exemplo, empresas que lidam com dados, dados desses usuários em plataformas online, A questão das redes sociais, os aplicativos, que têm uma responsabilidade ética ali para garantir, a privacidade e a segurança dessas informações. Então, isso inclui, na verdade, o dever de informar os usuários sobre os seus dados, que os seus dados serão utilizados, obter consentimento adequado, tomar medidas para proteger esses dados contra acesso não autorizado, e uso indevido. A gente hoje tem, uma política de privacidade, uma política de preservação de dados, porque se torna um problema ético, Então, assim, um outro exemplo relacionado à ética dentro da tecnologia é a questão da inteligência artificial. Então, assim, e a automação. Então, a maneira como esses algoritmos aí, eles são projetados, eles são implementados, pode ter grandes implicações éticas,
em áreas como justiça, igualdade, a questão da discriminação. Então, esses desenvolvedores de algoritmos, né, eles têm ali uma responsabilidade ética de garantir, né, as suas criações e não perpetuem preconceitos, discriminações e também as injustiças sociais, tá? Então, esses exemplos que nós acabamos de citar aqui, né, eles demonstram, né, como as questões éticas estão profundamente entrelaçadas com o avanço da tecnologia. A gente está falando de algo muito atual, né, de algo muito moderno, contemporâneo. Então, assim, como é importante considerar esses valores éticos, né, ao desenvolver ali e utilizar novas tecnologias em nossa sociedade. Ok? Então, eu procurei trazer assim, um exemplo bem prático, né, para que você tenha assim, uma noção daquilo que é atual, né? Porque hoje vocês, por exemplo, como alunos, vocês têm acesso à internet, vocês também, né, colocam os seus dados, né, em plataformas online. Então aqui a gente citou a honestidade, respeito à diversidade, também a responsabilidade social. São outros exemplos aí clássicos, né, que demonstra, né, que é onde envolve esses problemas éticos. Então a ética ela se manifesta em diversas situações na vida cotidiana e profissional. E nós colocamos aqui alguns exemplos para que você possa aí consultar, né, entender melhor com exemplos práticos, ok? Então aqui nós vamos definir o que é a moral, né? Nós definimos a moral, na verdade, como um conjunto de regras invisíveis, né? Mas como assim? É que guia as nossas ações, né, das decisões do dia a dia. Então, assim, é como um código de conduta, né, que vai nos ajudar ali a saber o que é certo, saber o que é errado, saber o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto. Então, assim, pense nela como um mapa, né, que vai assim nos orientar nas escolhas que fazemos durante a nossa vida. Então, assim, se eu fosse citar um exemplo hoje, eu diria para você assim, olha, a moral nos diz que mentir não é algo bom, porque pode magoar outras pessoas. Ela também pode nos ensinar que ajudar alguém, né, com necessidades é algo positivo, porque demonstra empatia, né? Consequentemente, isso também vai demonstrar solidariedade. Então, a moral é diferente da lei, né? Enquanto a lei é algo imposto, né, vamos dizer assim, imposto pelo governo, né, o que é algo que pode também organizar, mas pode variar de acordo com o país, com a cultura. Então, assim, a moral é mais sobre o que sentimos, né, que é certo ou errado, assim, dentro de nós, né, eu diria até dentro assim dos nossos corações. Então, quando nós enfrentamos dilemas, situações diversas, né, difíceis, a moral ela vai nos auxiliar, né, nos ajudar a tomar decisões sábias, né, com harmonia, né, porque nós acreditamos no que é certo. Então, ela soa como uma bússola, né, que vai ali nos guiar sobre as nossas ações e sobre tudo que nós fazemos. Então, essa explicação simples, pessoal, elas podem servir como uma introdução, né, para vocês entenderem o conceito moral de forma clara, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais sucinta, né, com exemplos aí que são práticos do nosso dia a dia, do dia a dia de vocês, tá? Então eu tenho certeza que esse exemplo aí, ele vai conseguir, na verdade, né, esclarecer para você, para que você consiga aplicar isso em outras situações, né, e situações até mesmo que vocês podem aí vivenciar futuramente, tá ok? E aqui nós temos uma definição também, por exemplo, a honestidade, né, ser honesto é um exemplo de moralidade, né, que é amplamente valorizado, as pessoas valorizam muito isso, né? Então, pessoas honestas, elas são honestas porque acreditam, né, que é importante serem verdadeiras, serem transparentes, né, em suas interações com os outros. Então, pessoal, honestidade, ela promove confiança, né? Sobretudo, ela vai construir relacionamentos mais sólidos, tá? Então, o respeito também, ele pode ser um bom exemplo, né? O respeito pelos outros é outra importância da virtude moral, tá? Então, as pessoas que mostram respeito umas pelas outras, né? Porque elas reconhecem, né, a dignidade, o valor intrínseco ali de cada indivíduo que ela convive.
Então, o respeito ele é fundamental para quê? Para a convivência pacífica, né? Convivência harmoniosa, para a promoção da igualdade, né? E também dos direitos humanos. A generosidade é algo também que a gente pode citar aqui, né? Ser generoso, pessoal, é um exemplo de moralidade, né? Isso envolve compartilhar recursos, tempo e também energia com os outros. Então, as pessoas, né, que praticam a generosidade, porque elas reconhecem, né, que têm capacidade de fazê-lo, né? Então, isso faz também uma diferença na vida das pessoas ao seu redor, as pessoas que você convive. Então, vamos colocar que a generosidade ela é capaz e suficiente para promover bem-estar social e também criar laços comunitários. A empatia, que é muito falada hoje em dia, né, é a capacidade de você se colocar no lugar de uma outra pessoa, né? Compreender seus sentimentos, compreender suas perspectivas. É uma qualidade moral também ser empático, né? Então, assim, isso é importante porque nos ajuda a entender, né? A apoiar as outras pessoas em tempos difíceis, né? Que nós já falamos em sala de aula. Então, a empatia, ela promove compaixão, ela promove solidariedade entre as pessoas, né? E é como usar a sua moralidade ali no cotidiano. Como que você usa isso? Então reflita sobre seus valores, sobre seus princípios pessoais, né? Como eles influenciam nas suas decisões. Então você pode, por exemplo, né, praticar autoconsciência, né, reconhecendo quando as suas ações elas podem ter impacto sobre as outras pessoas e na verdade todas as nossas ações têm impacto sobre as outras pessoas, tá? Então assim, considere as consequências éticas, né, de suas escolhas e ações. Fazendo isso, pessoal, vocês conseguem ali ter uma vida mais harmoniosa. Então você precisa ouvir, né, atentamente as diferentes perspectivas, né? Respeitar a diversidade de opiniões, né? Sobretudo, estar disposto a admitir erros, né? Disposto a aprender com eles também, buscando constantemente, né, uma melhora, por exemplo, na conduta moral. Então, ao viver de acordo com os princípios morais sólidos, né, nós contribuímos para a criação de uma sociedade mais justa, né? Aquela sociedade tão sonhada, compassiva, ética, harmoniosa, né? Então, assim, fazendo com que viver em sociedade seja bom para todo mundo, né? Seja bom para a diversidade, tá ok? Então, pessoal, a gente vai falar da diferença entre a ética e a moral. Então, a ética e a moral, elas são termos frequentemente assim, usados de forma intercambiável, né? Então, assim, mas têm significados distintos na filosofia e na reflexão sobre a conduta humana. Então, nós vamos citar aqui algumas diferenciações detalhadas entre ética e moral. Vamos definir aqui a ética, né? Então vamos dizer que a ética, nós já falamos lá no início, ela é um campo da filosofia que ela busca investigar o quê? Os fundamentos da moralidade, né? Analisando os conceitos como bem e mal, né? O certo e o errado, né? E também a questão da justiça e da virtude. Então ela busca compreender o quê? Os princípios que guiam as ações humanas, né? E as teorias, obviamente, que sustentam esses princípios, né? Já a moral, né? A moral ela se refere ao que é um conjunto de normas, vamos dizer assim, né? Valores e princípios que orientam, né, o comportamento humano em uma determinada sociedade, né? Uma determinada cultura, um determinado grupo. Então ela vai se manifestar nas práticas, nas crenças compartilhadas pelos membros desse grupo, dessa sociedade, dessa comunidade, né? Sobre o que é então considerado certo e errado. Então, a ética, né, ela tem uma origem, né? A ética ela é derivada do termo ethos, né, que significa caráter ou costume. Então, ela se concentra no quê? Na análise crítica, né, na fundamentação racional dos princípios morais. E a origem da moral, pessoal, na verdade, a moral ela tem raízes nas tradições culturais, religiosas, sociais. É algo mais histórico, né, de uma comunidade específica. Então, ela é moldada pela educação,
pela religião, pelos costumes e também, né, pelas normas sociais. Então, nós temos aqui universalidade vezes relatividade. Vamos pensar sobre isso. Então, a ética, né? Então, a ética ela vai buscar o quê? Princípios universais, né, que possam ser aplicados a todas as situações e contextos culturais, tá? Então, ela procura o quê? Ela procura fundamentos racionais e objetivos para a moralidade. Tá conseguindo compreender? Qualquer coisa você pausa, volta. Então, pessoal, a moral é relativa e ela varia de cultura para cultura, tá? De uma época para outra, como nós falamos, né? E até mesmo entre diferentes grupos dentro de uma mesma sociedade. Então, ela vai refletir ali as crenças, refletir os valores particulares de uma comunidade, né? Em um determinado momento histórico. Nós falamos sobre isso na sala, né? Que há uns anos atrás eram bem diferentes as coisas, tá? Então, assim, ter as reflexões vezes prática. Então, o que na prática? A ética ela envolve uma reflexão muito crítica, tá? Sobre esses valores morais. Ela vai ali examinar os argumentos e as teorias que sustentam esses valores, tá? Então, ela vai incentivar um pensamento racional, né? E a deliberação consciente, tá? E as questões morais. Então, a moral, ela está mais ligada a uma prática cotidiana, né? E também as normas de conduta que orientam as ações das pessoas, né, em suas interações sociais. Então, ela, na verdade, se manifesta nas decisões, comportamentos individuais, né, e também coletivos. Então, a gente pode aqui resumir que enquanto a ética é o estudo filosófico dos princípios morais e de sua fundamentação racional, a moral lá é um conjunto de normas, tá? Valores que orientam o comportamento humano em uma determinada sociedade, em um determinado grupo ou cultura. Então, a ética ela fornece, pessoal, ferramentas ali muito conceituais, né, para analisar e avaliar essa moralidade. Então, enquanto a moral oferece orientações práticas, tá, para a conduta humana. Então, eu espero que a gente tenha conseguido exemplificar, né, esses conceitos, né, essas origens, essa prática, essa universalidade, né, desses conceitos, que ele é importante para mim, ele é importante para você, né, sobretudo para o bem comum, né, para a nossa sociedade, tá ok? Então vamos prosseguir. Agora nós vamos falar de um princípio ético conhecido como utilitarismo, né, que é uma teoria ética que foi desenvolvida, né, por filósofos como Jeremy e John Stuart, né? Então, ela vai sustentar ali que a moralidade de uma ação ela é determinada pelo seu resultado, né? E ela busca maximizar a felicidade e o prazer e minimizar a dor ou o sofrimento para o maior número de pessoas afetadas pela ação. Então, os princípios básicos do utilitarismo, né, eles incluem, né, o princípio da utilidade, obviamente, né, que é o princípio da utilidade que ele vai afirmar que uma ação é moralmente correta na medida em que produz a maior quantidade de felicidade ou maior quantidade de prazer ao maior número de pessoas possível. Então, isso levando em conta todas as consequências da ação. Nós temos também o consequencialismo, né? Que o utilitarismo ele é uma forma também de consequencialismo, né? O que significa que ele se concentra nos resultados ou consequência das ações, tá? Em determinar a moralidade, em vez de se basear apenas em regras fixas ou apenas em intenção. Então, calculabilidade e felicidade. O utilitarismo, pessoal, muitas vezes envolve tentativas de calcular ou avaliar a quantidade de uma felicidade ou de um prazer que uma determinada ação ela pode ali produzir, bem como a quantidade de dor, né, ou também sofrimento que pode causar, tá? Preste bem atenção nisso. Então, nós pegamos ali
igualdade de consideração, né? O utilitarismo, tá? Ele geralmente ele busca o quê? Promover a ideia de quê? De que cada pessoa ela deve ser considerada igualmente na busca pela maximização da felicidade. E isso implica que os interesses de todas as pessoas, eles devem e precisam ser levados em conta de forma equitativa, né, ao tomar ali as suas decisões morais. Quando a gente fala de universalismo, eu quero dizer o quê? Quer dizer que o utilitarismo ele é uma teoria ética universalista. Né? O que significa? É que ela se aplica a todas as pessoas e em todas as situações, independentemente da cultura, independentemente da religião, independente mesmo da etnia, da identidade. Então, assim, vale a pena ressaltar que o utilitarismo ele também enfrenta muitas críticas, né? Especialmente relacionadas à sua capacidade de proteger os direitos individuais. Tá? Então, assim, a possibilidade de injustiça, né, decorrente das decisões baseada unicamente na maximização, por exemplo, da utilidade e a dificuldade de quantificar e comparar os diferentes tipos de prazer e dor. Então, assim, a gente conclui o quê? Que o utilitarismo, ele busca promover o quê? A felicidade. Minimizar o sofrimento e considerando as consequências das ações, né? Como critério aí principal para determinar a sua moralidade. Pessoal, até aqui tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Qualquer coisa volta para que você consiga aí realmente entender, internalizar isso, tá? Aqui a gente vai continuar aqui falando sobre esses princípios éticos, né? O princípio básico do utilitarismo. Aqui eu coloquei um exemplo prático, né? Eu coloquei aqui, suponha que você tenha que decidir entre duas opções. Eu acho que eu cheguei a falar isso na sala de aula, mas nós temos a opção A, né? Que ajuda 10 pessoas a terem uma pequena felicidade. E a opção B ajuda 5 pessoas a terem ali, né, uma grande felicidade. Então, na ótica utilitarista, a opção B seria considerada moralmente melhor, né? Porque ela ajuda menos pessoas, né, a ter uma felicidade maior. Isso, na verdade, pessoal, é apenas uma simplificação, né? Mas eu espero aí que ajude você a compreender isso da melhor maneira, tá? Então, agora nós temos uma ética deontológica, né? A ética que também é deontológica, ela também é conhecida como deontologia, né? Que ela é uma abordagem ética que ela vai se concentrar nos deveres e nas obrigações morais, tá? Intrínsecas das ações, né? Independentemente da sua consequência. Então, em outras palavras, o que a gente pode dizer? Que essa abordagem ética defende que algumas ações são moralmente corretas ou incorretas por si mesma. Baseada no quê? Ah, Ciro, é baseada nos princípios universais ou deveres inerentes, e não apenas pelo resultado que ela vai produzir, tá? Então, a palavra deontologia, ela vem do grego, né, originada ali do grego, que é deon, que significa dever ou obrigação. Então, na verdade, os defensores da ética deontológica, tá? Eles vão argumentar o que, olha, existem certos princípios morais que devem ser seguidos, independentemente das circunstâncias, né? Ou das consequências das ações. Imagina, independente das consequências das ações. Então, o que eu posso dizer? Que alguns desses princípios básicos da ética deontológica, eles podem também fazer o quê? Incluir ali alguns imperativos categóricos, né? E a gente pode dizer que Immanuel Kant, né, ele é um dos principais ali filósofos associado à ética deontológica, né? Então, Kant ele propôs um conceito de imperativos categóricos, né, que na verdade são princípios morais que devem ser seguidos independentemente das consequências, né? Por exemplo, o imperativo categórico kantiano ele declara o quê, né? Age apenas de acordo com aquela máxima através da qual possas ao mesmo tempo querer que se torne uma lei universal, tá? Deu para entender? Qualquer coisa para e volta o vídeo.
Então, ele vai pregar também o quê? O respeito pela autonomia, tá? Então, a ética deontológica, ela frequentemente vai enfatizar o quê? O respeito pela autonomia, pela dignidade das pessoas, tá? E isso significa tratar o quê? Os outros como seres autônomos, capazes de tomar suas próprias decisões, né? Principalmente as morais, em vez de simplesmente usá-las como meio para alcançar seus fins, tá? Então, dentro de um conceito de universalidade das normas, tá? As normas morais, na verdade, na ética ontológica, elas são consideradas universais, aplicáveis a todas as pessoas, né? Em todas as situações, né? Por exemplo, mentir é considerado moralmente errado, independentemente das circunstâncias. Então, independente das circunstâncias, a gente sabe que mentir é errado. O princípio da não maleficência e da beneficência. Pessoal, isso é um pouquinho complicado, mas a gente vai conseguir chegar lá. Além do princípio de não fazer mal, que é a não maleficência, tá? A ética deontológica, ela também inclui o princípio de fazer o bem, que é o princípio da beneficência. Então, isso significa que as ações devem ser realizadas com intenções de beneficiar os outros, né? Desde que isso não viole princípios morais fundamentais. Veja que a intencionalidade deve ser sempre fazer bem aos outros. Então, a ética deontológica, ela serve o quê? Como uma estrutura, tá? Para orientar o comportamento moral, né? Para fornecer princípios e regras que vão ajudar as pessoas a tomarem as suas decisões, né? Decisões éticas em diversas situações. Então, ela destaca a importância de agir com deveres e obrigações morais, independente das consequências ou do contexto específico. Então, pessoal, a ética deontológica, tá? Ela também enfrenta muitas críticas, tá? Incluindo a rigidez, né, em certas situações complexas, né, a sua, eu diria, incapacidade mesmo de lidar adequadamente com os conflitos morais, né? Em última análise, a gente pode dizer assim, a eficácia da ética deontológica, ela depende de uma aplicação muito cuidadosa e reflexiva, né, desses princípios em contextos éticos diversos, tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos citar aqui, né, rapidamente, o consequencialismo, tá? Embora lá nós vimos no utilitarismo, né, nós temos uma diferença entre o consequencialismo. E ambos eles compartilham algumas semelhanças, vocês verão aí. Eles não são exatamente a mesma coisa, tá? Então, assim, ambas as abordagens éticas, elas são centradas nas consequências das ações, tá? Mas diferem em termos e foco e alcance. Então, nós podemos dizer o quê? Olha, o utilitarismo, ele é uma teoria ética, tá? Que vai afirmar que a moralidade de uma ação, ela pode ser ali determinada pelo seu impacto no bem-estar total, ok? E o objetivo principal do utilitarismo é o quê? É maximizar a felicidade ou o prazer, tá? E minimizar o sofrimento. Veja bem, maximizar o prazer e minimizar o sofrimento. Então, pessoal, o utilitarismo, ele frequentemente, ele vai envolver assim a avaliação das consequências, né? Mas eu digo assim, em termos de utilidade, em termos de felicidade, né? Mas sempre considerando ali o maior número possível de pessoas afetadas, tá? Tudo bem até aqui? Já o consequencialismo, né? Vamos falar assim bem objetivamente sobre isso, tá? O consequencialismo, ele é uma abordagem da ética, né? É um pouco mais ampla, tá?
E ela se concentra nas consequências das ações. Olha, nas consequências das ações. Para quê, Ciro? Para determinar sua moralidade, sem necessariamente, tá, se limitar ao bem-estar ou à felicidade. Então, se a gente dizer aqui que o foco, né, o consequencialismo, ele tem o foco. O que é o foco do consequencialismo? Né? É de avaliar se as consequências de uma ação, elas são boas ou más, tá? Independentemente desse critério específico, tá ok? Então, sempre ali, utilizando, né, assim, para medir as consequências, tá? Então vamos lá, vamos tentar ampliar um pouco mais. Enquanto utilitarismo, tá? É uma forma específica de consequencialismo, tá? Outras teorias consequencialistas, elas podem ter assim critérios diferentes, né, para avaliar as consequências, tá ok? Mas que consequências é essa? Para avaliar, lembrando sempre, consequências éticas, né, como a realização de objetivos morais e também os objetivos específicos, tá? Então aqui a gente pode dizer o quê? Que o utilitarismo, ele é uma forma específica de consequencialismo também, tá? Só que ele se concentra na maximização da felicidade como um critério ali principal para avaliar as consequências éticas das ações, tá ok? Então vamos lá, vamos prosseguir, está quase acabando. Aqui também eu coloquei para que você possa aí ter acesso, né, a um exemplo muito prático, né, dessa ética consequencialista, tá? Isso aqui também nós discutimos em sala de aula, tá bom? Então, deu até um certo questionamento, né, na hora de a gente resolver isso aqui, tá ok? Mas nós conseguimos ali chegar a um denominador comum. Tá? Pessoal, aqui nós não podemos dizer o seguinte, tá? Deixar de dizer, né? Sobre a ética da virtude, tá, pessoal? A ética da virtude, ela é a ética da virtude ela é uma abordagem ética, tá, pessoal? Que se concentra no desenvolvimento, né? Desenvolvimento do caráter moral das pessoas, tá? E no cultivo das virtudes, né? Assim, como um meio de alcançar uma vida ética e feliz. Em vez de se concentrar lá nas regras ou consequências específicas das ações, a ética da virtude vai enfatizar o traço do caráter, né? Disposições morais, levando as pessoas a agir de maneira ética, de forma consistente ali ao longo do tempo, tá? Então, em vez de se concentrar em regras, né, deixa eu voltar aqui, né, ou consequências específicas das ações, a ética da virtude, né, vamos recapitular aqui, ela enfatiza os traços de caráter, tá? E também as disposições morais que levam as pessoas ali de agir de maneira ética, né, de forma consistente ali ao longo do tempo, tá? Então, pessoal, podemos dizer o seguinte, que a ética da virtude, ela tem raiz aonde? Na filosofia antiga, tá? Especialmente ali nos trabalhos dos filósofos como Aristóteles, né? Aristóteles, ele dizia o seguinte, que uma vida ética, tá? É aquela em que uma pessoa, ela cultiva a prática das virtudes, alcançando o estado de excelência moral, né? De eudaimonia, né? Que é frequentemente traduzido como felicidade, tá bom? Ou então uma realização plena. Então, alguns dos princípios fundamentais da ética, eles podem aí incluir virtudes, que é um dos princípios, né? Porque as virtudes, elas são traços de caráter moral, né? Que são valorizados pela sociedade até demais, né? Como coragem, justiça, temperança, né, generosidade, honestidade, compaixão. Então, a ética da virtude, ela incentiva as pessoas ali a desenvolver a prática dessas ações, né, em suas vidas cotidianas, tá?
E aí a ética da virtude ela vai falar sobre o ato e a formação do caráter, né? Porque a ética da virtude, né, o desenvolvimento do caráter moral é um processo contínuo para ela, tá? E isso envolve a formação de hábitos virtuosos, né, ao longo do tempo. Isso requer uma prática, reflexão e orientação moral, tá? A ética da virtude, ela também inclui, né, a questão do bem-estar e a realização pessoal. Então, a ética da virtude, ela vai argumentar que uma vida ética está intrinsecamente ligada ao quê? Ao bem-estar, à realização pessoal, né? Ao cultivar a prática da virtude, as pessoas elas podem assim alcançar um estado de harmonia interior, tá? E satisfação com suas próprias vidas. Então, a ética das relações interpessoais, para a ética da virtude, ela também vai enfatizar a importância das relações interpessoais, tá? Principalmente da comunidade ali na formação do caráter moral. Então, as virtudes, elas são práticas de interações com os outros e em contextos sociais mais amplos, tá? Ao contrário de algumas outras abordagens éticas, pessoal, né? A ética da virtude, ela não fornece um conjunto rígido ali de regras ou princípios, né? Para orientar esse comportamento moral, tá? Em vez disso, o que ela vai fazer? Ela vai enfatizar a importância do autoconhecimento, né? Da autodisciplina, do cultivo das virtudes, né? Como meio ali de se alcançar, né? Uma vida ética e também realizada. Então, nós podemos dizer, né, que a ética da virtude, ela promove, né, a ideia de que uma vida ética é aquela em que as pessoas cultivam e praticam, né, virtudes morais, né, sempre ali na busca de alcançar um estado de excelência moral, né, e também das suas realizações pessoais, tá ok? Então, virtude, pessoal, é um termo, né, que se refere às qualidades morais, né, e comportamentais consideradas positivas, tá? E também desejáveis por uma pessoa. São caráteres que, assim, que refletem, né, são características, na verdade, que refletem um bom caráter, né? Uma conduta ética em relação a si mesmo e em relação aos outros, tá? Então, algumas das virtudes mais comuns, elas podem incluir o quê? Né? Coragem, que é a capacidade de enfrentar o medo, né? De agir com determinação diante de situações desafiadoras, né? Também pode incluir ali a justiça, que é o compromisso de agir de maneira justa e equitativa, buscando sempre respeitar os direitos e dignidade de todos, tá? A temperança, né, que é o controle e moderação, né, nas ações e nos desejos, evitando os excessos e impulsos prejudiciais. Generosidade é uma outra questão, né, que é a disposição ali para compartilhar recursos, né, o tempo e afeto com os outros sem esperar algo em troca. Também a honestidade voltando, né, a sinceridade e integridade nas palavras e ações, ali sendo verdadeiro, transparente em todos os aspectos da sua vida, tá? A empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Compreendendo, né? Respeitando seus sentimentos, perspectivas e também necessidades. Pessoal, sem contar que a gratidão, né, que é o ato de reconhecer, de valorizar as bênçãos, né, os favores recebidos, demonstrando certo apreço, reconhecimento pelo outro. E a humildade, que é uma virtude de reconhecer as próprias limitações, imperfeições, né, evitando ali a arrogância, evitando a prepotência. Então, as virtudes, pessoal, são consideradas essenciais, né, para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, para o bem-estar pessoal, para a construção de uma sociedade justa e compassiva. Então, eles servem como guias mesmo, né, para a conduta ética e moral, sempre ajudando ali as pessoas a fazerem escolhas, né, que promovam o bem comum e o crescimento pessoal, tá? E aqui, pessoal, nós temos aqui mais uma questão aqui da ética da virtude, né, que é a avaliação do caráter, né?
modelos exemplares. Então, aqui a gente pode ver que, em vez de avaliar a moralidade, né, com base em regras e consequências, a ética da virtude analisa o caráter do agente moral. Né? Quem devo ser? Em vez de que o que devo fazer? Né? Ela vai estar sempre ali, né, oferecendo, né, uma forma de você praticar essa virtude. Né? Nós colocamos ali agora no slide anterior, né, o que é que inclui virtude, né, as virtudes, que é a humildade, a generosidade, né, a compaixão, tá? É você procurar ser justo com as pessoas. Tudo bem até aqui? Então, a generosidade, ela é o que? A disposição para compartilhar recurso, tempo e afeto com os outros sem esperar algo em troca, tá? Então, quando a gente fala da honestidade, pessoal, a gente vai falar da sinceridade e integridade das palavras e das ações, né? Sendo verdadeiro e transparente com os outros, tá ok? Então, a ética, ela tem um conceito de meio termo com a virtude, né, que está associada à ética aristotélica, formulada pelo filósofo grego antigo Aristóteles, tá ok? Então, ele propôs o quê? Que a virtude moral está no meio termo entre dois extremos opostos, né, evitando excessos e deficiências. Então, é conhecida como uma doutrina, né, justo meio ou meio termo como virtude. Então, a ideia central aqui é que as virtudes morais, elas são situadas entre extremos de comportamento, né? E encontrar esse equilíbrio é essencial para uma vida ética, tá? Por exemplo, a coragem é uma virtude, mas os excessos dela podem levar o quê? À imprudência, enquanto a falta de coragem resulta em covardia. Então, o meio termo entre esses extremos é a coragem adequado. Então, a ética aristotélica, ela vai defender que a virtude não é apenas uma ação única, mas um ato, um hábito, né, consistente em fazer as coisas certas no momento certo, de maneira ética e equilibrada. Encontrar o meio termo, existe sabedoria, prática, né, discernimento, para que você possa ali agir de acordo com as circunstâncias. Então, é uma abordagem que contrasta com a ideia de seguir regras rígidas, né, de buscar sempre ali o extremo oposto. Então, enfatiza a moderação do equilíbrio. Ele propõe uma ética baseada na prática, na busca constante pelo meio termo, como um caminho para o florescimento humano. E eu acho interessante, realmente tudo na vida tem um meio termo. Você pode ter força, mas força demais gera imprudência, né? Então, assim, não ter força resulta em covardia. Olha, meio termo, tá, pessoal? Isso é um exemplo clássico que é para a vida toda, tá ok? Moralidade, pessoal, ela se manifesta como um bom caráter, tá? O que é moralidade, pessoal? É como sabemos, né, o que é certo e errado, boas ou más ações. Então, o caráter bem formado, ele se refere ao quê? A nossa maneira consistente de agir, nossa maneira de pensar. Quando dizemos que, né, que o caráter está bem formado, na verdade nós queremos dizer que as pessoas têm hábitos e valores que são positivos, tá? Então, assim, como que a moralidade ela se manifesta naturalmente? Imagina que o caráter é como uma bússola interna, tá? Ele nos guia. Então, se temos um bom caráter, naturalmente sentimos o impulso de fazer coisas corretas, porque é isso que está em linha em nossos valores. Então, por exemplo, nós temos um exemplo prático aqui, olha. Se você viu alguém precisando de ajuda, tá? Seu bom caráter pode naturalmente levá-lo a oferecer ajuda, porque é o que você precisa, é o que você acredita fazer que é o certo. Então, se você enfrenta uma situação difícil, o seu caráter, ele guia você nas suas decisões, tá? E decisões moralmente corretas. Então, a analogia da bússola, o que eu quis dizer? É você pensar na moralidade como uma bússola que aponta para o certo, né? Que aponta para o norte aí. Então, um caráter bem formado garante uma bússola equilibrada para que você siga na direção correta, tá? Então, quando alguém tem um caráter bem formado, a moralidade se manifesta naturalmente nas suas ações, tá? Então, é uma sintonia com aquilo que você acredita ser o certo. Então,
você segue um guia interno que aponta para o caminho da bondade e o caminho da retidão, tá, pessoal? Isso é uma ética num contexto filosófico, tá? Mas é para a vida, tá? Porque a ética ela cabe, pessoal, em qualquer lugar, tá ok? Então, obrigado por assistir essa aula. Ficou uma aula demasiadamente grande, mas eu tenho certeza que você vai conseguir aí compreender, né, com mais facilidade a partir dessas explicações, tá? Desejo bons estudos a todos e qualquer dúvida, sabem onde me encontrar. Pode mandar um e-mail, pode mandar lá no Classroom também, né, uma mensagem. Eu vou estar sempre à disposição ali para estar auxiliando você na construção do seu conhecimento, ok?